Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo. Bate-papo por quê? Porque é uma conversa aqui, onde nós falamos da palavra de Deus, aconselhamentos, e como eu estou em casa, não estou numa pregação, e a finalidade aqui é nós analisarmos o texto bíblico, tá? Que talvez numa reunião nós não conseguimos visualizar todas as coisas ou enxergar tudo aquilo que é falado, tá certo? Então, meus irmãos, outra coisa interessante é que nós fomos considerados imbecis, Então, que toda essa gente que presta um serviço à sociedade, todas as pessoas de todas as classes que prestam serviço à sociedade através das redes sociais, foi considerado há poucos dias por um ministro da Suprema Corte. Quando eu estou gravando esse vídeo, a data é 18 de maio de 2022 e a palavra do ministro foi há uns dias antes, dizendo que a internet deu voz aos imbecis. Então, estou aqui para o ministro, sou um imbecil também, mas não vou deixar de fazer o trabalho, cumprir a missão para a qual fui chamado por causa de uma fala dessa. Esta fala foi infeliz, mesmo ele sendo um ministro, pelo que ele falou, coloca em xeque se realmente ele é digno daquele posto. É verdade, porque uma pessoa que está numa posição elevada, para ela ter respeito da massa, que é o povão, ela precisa respeitar essa massa. Pessoas trabalhadoras, pessoas batalhadoras, que levantam de manhã, Talvez, na visão do nosso querido ministro, nós não deixaremos de ser imbecis quando nós fecharmos os olhos para toda a podridão que foi descoberta e fingirmos que nada aconteceu. Aí não seremos imbecis. Mas se aparecem vozes reclamando que isso não está certo, é porque não está certo. Então, nós vivemos um período de muito engano e de manipulação. E com as redes sociais, com a internet, isso ficou melhor para que essas coisas fossem expostas e agentes públicos, principalmente, não se metesse em coisas alheias, se contentasse com o teu salário, que é pago pelo dinheiro suado do contribuinte. Tá bom? Mas o nosso assunto não é esse. Eu quero falar de uma mulher, que não tem nome aqui, o nome dela não aparece, mas ela teve a felicidade de ter um encontro com Jesus. É uma passagem bíblica falando da mulher adúltera. Que mensagem essa passagem deixa para nós? Qual mensagem nós podemos colher dessa passagem? Eu vou ler o texto e depois nós vamos conversar um pouco sobre o que está escrito no texto. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. 3, do capítulo 8 do Evangelho de João. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Bora. E na lei, eles dizem assim, e pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada em adultério, em ato de adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, porém,
o que dizes. Preste atenção como que vai se desenrolar essa história, tá? Ó, perguntaram para Jesus, e tu, o que dizes? Olha como é que Jesus é sábio. Isso diziam eles, ó, quem escreveu fez uma síntese, ó, isso dizia eles, tentando-o para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Verso 7. E como eles insistiam, perguntando-lhe, ele endireitou-se e disse àqueles homens, aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra contra ela. Ó, daí, ó, verso 8. E tornando, inclinou-se e escrevia em terra. Quando ouviram isso, aqueles homens saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Verso 10. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Eita glória! E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu te condeno. Vai, olha a receita, presta atenção no texto. Vai e não peques mais. Entendeu? Então Jesus perdoou aquela mulher. Ele disse, nem eu te condeno. Agora você vai e não vai se meter nesse tipo de pecado mais, tá bom? Combinado? Então, meus queridos, vamos analisar agora um pouco do texto. Minha irmã que me deu essa caneca aí, ó. Ela foi, mandou numa loja, colocou uma foto dela e minha. Eu preciso dar uma caneca pro meu irmão para ele lembrar de mim quando ele estiver gravando algum vídeo aí. Hoje eu estou lembrando dela, tomando um café na caneca dela, né, que ela me deu. Ela falou assim, que eu vou colocar, ele mexe com elétrica, vou colocar. Aí colocou aqui um raiozinho e tal. Né? Um abraço à minha irmã Amélia. Enfim, toda a minha família, minha mãe, chama Maria Rita Rosa, todos os meus irmãos, a minha esposa linda, que é Rosilene Vieira de Souza Rosa, aos meus filhos, todos, netos, um grande abraço. Bom, vamos seguindo. Vamos conversar um pouco sobre o texto. A intenção dos homens é achar um motivo para acusar Jesus. Primeiro, pense bem, Jesus poderia ser deselegante. Ele poderia ser deselegante com aqueles homens, dizer, olha, eu não sou juiz. Eu acho que vocês estão trazendo essa mulher no lugar errado. Eu não tenho título de juiz, não fui nomeado a juiz. Certo? Então eles queriam pegar Jesus em alguma armadilha. E de fato acharam uma mulher mesmo em pecado. E segundo a lei de Moisés, né, toda pessoa que fosse pego em ato de adultério, que adultério era... Primeiro, o adultério, ele era assim, de uma pessoa casada se envolvendo com outra pessoa casada. Esse é o adultério. Então, tanto o homem que se envolve com a mulher sendo casado e a mulher sendo casada. Então, há ali um ato de adultério. E esta mulher, pelo fato dela ser pego nesse tipo de comportamento, ela deveria ser uma mulher casada e estava traindo o seu marido. Na lei de Moisés, esse tipo de comportamento era punido com morte. Certo?
Só que na punição da morte não deveria ser só a mulher que deveria entrar no julgamento. Quem estava envolvido com ela também. Então teria que ter um julgamento justo. Só que estes homens queriam julgar esta mulher à revelia, de qualquer maneira, e levaram para Jesus julgar o caso dela. Olha, essa mulher foi pega em ato de adultério e na lei de Moisés ela tem que ser morta, por apedrejamento. Ainda no Oriente Médio, as nações, não quero citar aqui, algumas desses tipos de prática ainda existe. Mas hoje em Israel acho que não existe mais, né? Então a mulher, ela era condenada à morte por apedrejamento. Só que tem um outro fator aqui, né? Os homens queriam pegar Jesus em uma armadilha para o acusar. Eram escribas e fariseus. Os escribas, presta atenção, porque está escrito aqui, né? No versículo 3, os escribas eram aqueles homens que escreviam. Era um dos cargos mais importantes que tinha naquele tempo, o cargo de escriba. Havia uma classe seleta de escribas, de homens separados. Esses homens escreviam uma história, escreviam testamentos, escreviam leis. Geralmente tinha uma lei, era ditada, os escribas estavam ali para escrever. Então, as leis eram firmadas pela assinatura do rei, mas também pelo envolvimento do escriba. E os fariseus? Os fariseus já eram uma outra classe de religiosos que tinham naquele tempo. Então ali tinha duas situações. Primeiro, eles estavam incomodados com Jesus. Então era muito comum entre aqueles povos criar uma armadilha para alguém cair. Tá? Se você ler a história, lembra de Mefibosete? Mefibosete era um fazendeiro que tinha terras próximo ao palácio real e Acabe queria as terras de Mefibosete. Mefibosete era um homem justo. Só o que aconteceu com Mefibosete? Não é verdade? Acho que eu estou dizendo o nome errado, né? Não é Mefibosete, não. Era um outro homem. Não lembro o nome dele. Mefibosete, ele era filho de um dos filhos de Davi, de um dos filhos de Saul, Jonathan. Eu estou falando de outro homem que tinha uma vinha do lado do palácio real de Acabe. Então, como retira o Mefibosete? Eu não lembro o nome do rapaz. Então, como eles não tinham como tomar a vinha dele, então eles criaram, um pecado para ele. Forjaram um pecado para ele. Ele foi acusado de ter quebrado uma lei, foi condenado à morte e Acabe tomou as terras desse rapaz. Não lembro o nome do rapaz. Fugiu aqui, deu um branco. Então, na mesma situação aqui, estava essa mulher. De fato, ela cometeu o ato mesmo. Mas os homens não queriam isso. Vamos levar ela lá para ela ser punida porque ela pecou. Não era realmente essa a intenção daqueles homens. A intenção era acusá-la. Primeiro tinha que ter alguém para visualizar e registrar, o escriba. Segundo, um religioso para poder atestar que Jesus cometeu uma falha. Porque, olha só, no versículo 6 está dizendo assim: e isso diziam eles, tentando-o para que tivesse que o acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia com o dedo em terra. Como Jesus não respondeu nada, eles insistiam para poder tentar pegar Jesus de alguma forma e acusá-lo de algum crime. Só que Jesus, um homem cheio de Deus, ele disse assim: tá bom, vocês querem uma resposta?
aquele que não tem pecado, olha só o grau de sabedoria, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Você entendeu? E Jesus voltou a escrever novamente. Depois ele volta, olha, cadê os teus acusadores? A mulher disse, ninguém ficou, Senhor, somente eu. Jesus falou assim, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Ao Jesus perdoar a mulher, ele não está dizendo aqui também que ele concordou com o pecado dela. O perdão que Jesus deu à mulher ali naquele momento é uma clara mensagem dizendo, minha filha, não se meta nisso mais. Nós precisamos entender a graça do perdão. Nós precisamos entender o motivo do perdão, que o perdão traz vida. Mas também nós precisamos entender que nós não podemos abusar do perdão. Nós precisamos honrar o perdão que nos foi concedido. Então aquela mulher, eu devo crer, que ela deve ter sido uma excelente serva de Deus, porque um perdão como aquele livrou ela da morte. As pessoas que acusaram ela não tiveram coragem de voltar e manter a acusação. Jesus a perdoou. E foi um perdão que aqueles homens não puderam assistir. Senão, eles poderiam ter acusado Jesus de ter cometido um erro, porque não era ele que tinha que julgar. Mas ele disse a ela, vai e não peques mais, nem eu te condeno. Tá certo? Então, às vezes na vida, você vai conviver com pessoas que elas querem o perdão para si, mas elas não têm capacidade de perdoar. Que elas querem a misericórdia para si, mas não têm capacidade de ter misericórdia do próximo. Você vai encontrar pessoas que quando alguém cair numa infração, ele já vai dar como terminado para essa pessoa. Ah, olha, essa pessoa cometeu um pecado, não vou conversar com ela mais, não vou dar bom dia, não vou dar boa tarde, essa pessoa para mim acabou. Há pessoas assim no meio cristão, que quando alguém cai numa infração, ele não olha para essa pessoa, ele ou ela, para esta pessoa com um olhar de misericórdia. Olha, fulano caiu, mas vamos dizer a ele ou a ela, né, que o que ela fez não é certo de fato, mas que se ela, né, se tiver um coração arrependido, Deus ele vai lhe restaurar novamente. Quando alguém cai numa infração, né, mesmo que seja intencional, não é verdade? Vem o estado de vergonha. E é nesse estado de vergonha que o inimigo trabalha para derrotar ainda mais essa pessoa. Então, enquanto estamos aqui, temos que nos perdoar. Temos que perdoar uns aos outros. Não concordar com o pecado dessa pessoa, mas perdoá-la. E a pessoa também, igual o caso dessa mulher aqui, Jesus deu a ela o perdão, mas não concordou com o teu pecado. O que ele falou? Olha, eu não te condeno. Vai, mas não se meta nisso mais. Não peques mais. Então, quem é perdoado precisa entender a graça do perdão. E falar, não, eu estava ruim, eu estava num estado ruim, eu não fui feliz nas minhas decisões, eu cometi pecado mesmo. Assuma o teu pecado também, você, rapaz ou mulher. Assuma o teu pecado. Fala, eu não fui legal, eu vacilei mesmo, mas eu estou aqui de coração arrependido para poder pedir perdão a Deus, pedir perdão à minha família, aos meus irmãos, para me continuar no caminho. Isso é um ato nobre, de grandeza de uma pessoa que reconhece quando falha, mas tem aqueles que não reconhecem quando erram. Quando a pessoa não reconhece os seus erros e aponta o dedo para o outro também, né, ela está atraindo muito mais males ruins para cima dela, esses males para cima dela, né, e impedindo a ação de Deus na sua vida e até na sua família. Então, o servo de Deus ou a serva de Deus, o ser humano, vamos falar assim em termos geral, precisa reconhecer os seus maus atos, arrepender dos seus pecados, receber o perdão divino. E nós que somos servos de Deus, se realmente a palavra de Deus
nos poliu, nos transformou. Quando alguém cair em infração, precisamos olhar com aquela pessoa, né? Eu não estou falando daquele rebelde que não reconhece o perdão e vive pecando, se arrependendo e pecando, se arrependendo e pecando, brincando com Deus. Estou falando de pessoas sérias, que por uma infelicidade caiu numa infração, por uma indução caiu numa infração, por um descuido caiu numa infração, mas de coração arrependido voltou a Deus e falou: Senhor, eu não quero pecar mais. Porque no mundo tem maldade, e quando a gente cai num estado desse, né, a visibilidade, a exposição, às vezes elas prejudicam muito mais, né, do que o ato mesmo. O ato, ele é errado, mas a vergonha, ela também faz com que as pessoas tenham medo de pedir até perdão. Mas se você cair numa infração, peça perdão, se arrependa, não brinque com o perdão divino. Viu? Recebeu a graça. Agora nós, servos de Deus, temos também a obrigação, pela palavra de Deus, de perdoar o nosso irmão. Não é verdade? Perdoar e ter misericórdia. E junto orarmos a Deus para que essa vida tenha condição de se recuperar. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Você que é novo no canal e está assistindo esse vídeo pela primeira vez, se inscreva, participe com a gente e vamos ajudando outras pessoas. Essa conversa nossa aqui, da exposição bíblica, é uma conversa como se eu estivesse na tua janela conversando contigo. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida e vamos seguindo ao nosso Deus Todo-Poderoso.